Queridos irmãos e queridas irmãs, o grande Santo Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona, ele dizia que o mal consiste em abusar do bem, e ainda, o pecado é o motivo da tua tristeza. Deixa a santidade ser o motivo da tua alegria. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina no parágrafo 1849, o pecado é uma falta contra a razão, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino viam-no como uma desordem e diziam que é uma palavra, um ato ou um desejo contra a lei eterna. Ainda para Santo Agostinho, ele é fruto do amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Jesus nos ensina que a raiz do pecado está no coração do homem. Lá em Mateus, capítulo 15, versículos de 19 a 20, ele nos ensina: com efeito é do coração que procedem más inclinações, assassinatos, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São estas coisas que tornam o homem impuro. Segundo a sua gravidade, a nossa Santa Mãe, a Igreja, que nós amamos, ela classifica os pecados em veniais e mortais, seguindo a sua própria tradição. O pecado mortal leva o pecador a perder o estado de graça, isto é, a graça santificante. O Catecismo afirma, lá no parágrafo 1861, que se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, qual estado? O estado de graça, a graça santificante que nós perdemos pelo pecado. Então, se a gente não recupera este estado, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que a nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Então, meus queridos irmãos, para encerrar, na mesma linha, o Catecismo nos ensina que o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Então eu entrei nesse tema do pecado, porque na semana passada a liturgia encerrava nos ensinando que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, não podemos servir a dois senhores. E a liturgia desse 26º domingo do tempo comum, ela nos chama atenção também para o mesmo tema. Ela vai falar de um homem muito rico que se esbanjava com finas iguarias, enquanto tinha um pobre na sua porta que nem a migalha que caía da mesa lhe era concedido comer. Então o que o pecado faz com a gente? Ele nos deixa cegos. Talvez um dos pontos mais gritantes do Evangelho deste 26º domingo do tempo comum, de Lucas 16, 19 a 31, é esse. Aquele homem na porta simplesmente foi ignorado, não foi enxergado. Um irmão que passou despercebido. E é isso que o pecado faz com a gente. O pecado do acúmulo de bens. E depois é interessante, quando ele grita: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até nós. Então, meus irmãos, essa distância que nos separa do céu, ela é construída aqui na terra, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes.
E hoje nós somos convidados pela liturgia a ter escolhas que nos aproximem de Deus. A oração da coleta de hoje, ela nos convidou a rezar. Ó Deus, que mostrais o vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Então, que bonito, né? Isso é que Deus espera de cada um de nós. Por isso a primeira leitura nos fazendo aquele alerta. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas comendo cordeiros do rebanho de novilhos do seu gado, né? E esquecem a dor do seu irmão. Lá em Amós, capítulo 6, versículos de 1 a 7. E a segunda leitura que esse domingo nos propõe, de primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículos de 11 a 7, ela então nos faz o convite para vivermos na santidade, né, nesse caminho que nos leva ao encontro das promessas de Deus. Então São Paulo começa dizendo: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual fostes chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Então vamos ouvir a palavra do Paulo, vamos fazer uma revisão de nossa vida e pedir a Deus a graça de oferecer a Ele um caminhar aqui na terra, sempre voltado para o nosso irmão, diminuindo a distância que nos separa do céu com as nossas orações, fazendo a nossa confissão. O Salmo 145, ele canta a grandeza e a fidelidade de Deus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Abre os olhos dos cegos, quanta coisa Deus nos faz erguer o caído, e Ele ama aquele que é justo. Ele ampara a viúva, o órfão, mas confunde o caminho dos maus. Então a gente é convidado a louvar a Deus com a nossa alma, com a nossa vida, e principalmente buscando a imitação desse Deus, nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar, pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo e de Santa Rita de Cássia. Desça sobre você, meu irmão e minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.